rapaziada, belezinha? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Cara, fazer um vídeo importante para vocês e bastante interessante a fim de ajudá-los, né, sobre essa questão de como esquecer uma Stacy, como esquecer minha ex-namorada, como esquecer uma garota que eu fiquei. Eu quero explicar mais sobre isso porque recentemente eu peguei uma sequência de homens com esse problema me relatando também que não consegui esquecer a mulher e não sei o que, eu estou sofrendo, estou chorando. E aí eu quero ajudar vocês sobre isso no sentido, de trazer uma perspectiva que eu não trouxe em vídeos anteriores, que eu já falei sobre isso. O seu ego também está envolvido nessa questão, na hora de você esquecer uma mulher que você se relacionou. Vou explicar também por que você não está conseguindo esquecer ela, né? Não só como fazer para esquecê-la, beleza? E os padrões, rapaziada, são meio parecidos, né? Dos caras que eles passam por essa circunstância de não conseguir esquecer a mulher, beleza? Que eu vou destacar para vocês quais são esses padrões. Inicialmente, vamos lá. Que vocês têm que entender, rapaziada, logo de cara, que não tem fórmula mágica, velho. Os caras, eles querem que eu não sei, eles querem um hack mental, eles acham que com uma dica, que com uma conversa, que com um vídeo, você vai esquecer. Você não vai, filho. Não tem como, é impossível. E você quer saber a realidade? Eu vou falar pra vocês a realidade. Muitas vezes, rapaziada, você não vai esquecer. Os caras querem, eu quero esquecer minha ex. Você não vai. Você vai conviver. Ou esquecer uma mulher. Você vai conviver, chefe. Sei lá, velho, se um parente seu morreu, tem coisas, rapaziada, que marcam sua vida, cara. Não tem o que fazer, bicho. Se você já tá procurando sobre como esquecer essa mulher, provavelmente, irmão, você não vai conseguir. Já é um forte indicativo de que vai ser o tipo de pessoa que te marcou e que você irá conviver com isso. Um outro ponto, rapaziada, relevante sobre essa questão que é o seguinte, tá? Velho, você tá morrendo, cara, você tá chorando, você tá sofrendo, você não consegue comer, você não consegue sair de casa, você não consegue dormir, você não consegue trabalhar, você tá acordando de madrugada, você tá tremendo igual uma vara verde. Tá certo? Aí você tem um problema. Mas se isso não está acontecendo, irmão, tá tudo bem. Sacou? Porque tem cara que fala, eu não consigo esquecer e tal, não sei o que. A primeira pergunta que eu faço, você consegue comer? Tô. Você consegue dar risada? Consigo. Você consegue trabalhar? Sim. Então, irmão, tá tudo indo bem, cara. Tá certo. Você já passou da pior fase. Sacou? Porque tem uma fase que é no começo que é normal, você vai passar por ela, tá certo? Que ela pode se estender mais para um, menos para outros, né? Que é de literalmente você acordar suando frio à noite, pensar, não consegue comer, emagrece, não consegue dar risada, não consegue olhar na cara das pessoas, não consegue sair de casa, não consegue fazer nada. Essa fase é normal, velho, todo mundo passa, tá bom? Porém, uma coisa que vocês têm que levar em consideração, que eu já falei, velho, nós homens, cara, nós não somos o Superman, velho, você não é um homem de ferro, cara. Porque a gente é muito orgulhoso com as coisas, cara, a gente tem que ter mais cuidado com a nossa saúde, rapaziada. Duas coisas que a gente tem que ter cuidado, rapaziada, com a nossa saúde, velho. É a nossa saúde sexual e a nossa saúde psicológica, que a gente é muito orgulhoso com esses dois lados, cara. Às vezes você tá com uma dor de barriga, você toma um remédio. Você tá gripado, você vai no hospital, tá certo? Ou alguma outra coisa que aconteceu, você procura a ajuda de um profissional. Só que o homem, quando ele tá com um problema no pau dele ou na cabeça, ele não procura ajuda. Entendeu? A gente não vai atrás. E eu tava falando com um cara esse dia, eu falei, velho, pô, por que você não vai procurar um psiquiatra? Aí o cara, o quê? Não. Eu falo, então, velho, você prefere ficar sofrendo? Então tá bom, entendeu? É o que eu tô dizendo, rapaziada. Existem medicamentos que podem ser receitados pra vocês que vão ajudar você nesse lado. Seja na sua vida sexual, seja na sua vida psicológica. Então, cara, não fica sofrendo. Porra, você tá mal. Principalmente quando você tá nessa fase, entendeu? Essa fase que você não tá conseguindo comer e tal. Velho, se você procurar um cara, que terapeuta, eu acho que ele não pode receitar medicamento nesse caso. Tá? Porque terapia, assim, não é que eu sou contra a terapia, é que assim, velho, o que eu quero dizer é o seguinte, o mais importante nessa circunstância é você tomar um remédio pra sua cabeça, cara, entendeu? Que vai te ajudar. Que é o que eu falo, você tá com dor de cabeça, rapaziada, você toma um paracetamol, passa, não passa? É parecido aqui nesse caso. Se você tá com uma angústia, você tá com sofrimento, você vai tomar um medicamento que ele tem uma atividade psicológica, psiquiátrica, que ele vai resolver essa dor que tá no seu peito, velho. É tipo você tomar um paracetamol pra dor de cabeça. Esquecer, irmão, não tem como. Você vai conviver, você vai levar pro resto da sua vida, tem certas coisas que nos marcam. Assim como acontece com a viúva de Alfa, vai acontecer com o homem também, rapaziada. Acontece do mesmo jeito. Você sofreu um imprint dessa mulher, provavelmente, e a mesma coisa que vai acontecer contigo, acontece com a mulher também. É igualzinho. Ou melhor dizendo, as mesmas coisas que acontecem com a mulher, quando ela é viúva de Alfa, acontece com você, com o homem também, rapaziada, quando ele toma esse imprint. Quando você vai tomar esse imprint? Vejam só. Eu anotei aqui. Se a menina for muito bonita e se ela for muito gostosa, cara, e não é comum você conseguir mulher desse padrão.
Isso provavelmente vai acontecer com você também. Assim como uma mulher que se relaciona com um cara muito acima da média que ela não está acostumada, um alfa, um shed, por exemplo. Aqui não vai ser diferente, rapaziada. Você vai depositar todas as suas expectativas, todo o seu ego nessa mulher e vai ser definitivamente como se você tivesse encontrado o pote de ouro no final do arco-íris, entendeu? É a mesma coisa aqui nesse caso. Então, normalmente, cara, esses padrões se repetem. A pergunta que eu faço pros caras, quando eles falam, não tô conseguindo esquecer mulher, eu falo, velho, que nota você me dá? Que nota você me dá? Não. Eu já pergunto assim, de 0 a 100%, qual que era o seu nível de atração por essa mulher? Normalmente os caras vão falar 99%, 90%, não sei o que, normalmente é sempre assim. O cara tinha uma atração sexual muito forte pela mulher. Principalmente, cara, porque ela era muito bonita e muito gostosa. Aí vem a questão do apego emocional. Que só isso não é o suficiente às vezes pro cara se apegar, tá certo, rapaziada? O apego emocional ele vai estar associado a mulher ter isso e um outro componente, que é personalidade forte. A mulher tem a personalidade forte. Normalmente é uma mulher que é inteligente, ela sabe trocar ideia, tá certo? Ela é uma mulher, cara, que ela sabe... Ela tem personalidade própria, cara. Sabe? Ela sabe se impor, ela sabe dizer não, ela sabe dizer sim. Isso é uma coisa que mexe com o nosso ego também, é como se fosse um desafio. O homem não quer que uma mulher também seja... Não é que ele não quer, mas se a mulher for muito bonita, for muito gostosa, muito atraente, ele estiver ficando com ela e ela for burra, com todo respeito, por exemplo, não vai mexer muito com o ego do cara, entendeu? Nós temos ego, então a mulher que é inteligente, tal, que troca ideia, que é cobiçada, sabe? Que sabe se impor, que é decidida. Isso é uma coisa também que mexe com o nosso ego e faz você se envolver emocionalmente por essa mulher, porque é uma mulher que otimiza o nosso VSM, rapaziada. Muitas vezes, rapaziada, uma coisa que é comum de nós fazermos é a gente buscar otimizar o nosso valor ou o nosso VSM, tanto faz, através da outra pessoa. E uma das maneiras da gente fazer isso é, se a pessoa for muito bonita, muito gostosa, de sucesso, para nós homens isso é irrelevante, às vezes é relevante, tá? Mas é que assim, isoladamente não é significativo. E o último motivo pelo qual você sofre um imprint é o que eu chamo de ego bombing. O ego bombing é quando a garota ela faz muitas coisas que estimulam, validam o seu egoísmo, o seu ego como homem. Ela corre muito atrás de você. Ela chora quando você não está com ela. Ela dá risada das coisas que você fala. Ela tinha orgasmos extravagantes na hora que vocês estavam tendo relação sexual. Ela estimulava fortemente o seu ego. Entende o que eu quero dizer? Ela tinha esse comportamento, cara, que fazia você se sentir mais homem, que fazia você se sentir um cara de mais valor. Jogava seu ego lá em cima por esses comportamentos. Isso somado a uma mulher bonita de personalidade forte é pior ainda, cara. O que vai acontecer contigo? Vai acontecer a mesma coisa que acontece com a viúva de Alfa. A mesma coisa. A primeira coisa que você vai fazer, você vai estabelecer um padrão novo, uma régua de exigência que você não vai conseguir se relacionar mais com mulheres abaixo disso. Essa é a primeira coisa que acontece. Quando você toma um imprint desse de uma mulher, qualquer mulher abaixo desse nível é como se fosse um prêmio de consolação para você. Você nunca vai conseguir estar satisfeito com uma outra mulher que não estava no mesmo padrão que essa outra. Do mesmo jeito que acontece com as mulheres. Por isso que eu sei que existe viúva de alfa, ou por isso que eu sei que as mulheres sofrem imprints, e por isso que eu sei que eu digo para vocês não se envolverem emocionalmente com essas mulheres, porque eu sei que você vai ser tratado como prêmio de consolação, porque acontece a mesma coisa com a gente. Isso é um fato, cara. Você não vai querer estar na posição desse cara que é um prêmio de consolação para essa mulher. Porque essa mulher também não vai querer estar nessa posição em ficar contigo se ela for o tipo de mulher que está abaixo do padrão de exigência que você estabeleceu para si mesmo por causa de um imprint que você tomou. Por quê? Porque você vai olhar para essa mulher, cara, sempre com mais ou menos, entendeu? E consequentemente, você sempre vai estar comparando ela, tá, com essa anterior. Sempre você vai estar comparando as próximas com essa que você ficou antes, rapaziada. É um efeito que vai acontecer de quando você sofre esse imprint, você mudou. Tem certas coisas, rapaziada, certos momentos que acontecem, certas circunstâncias que acontecem na nossa vida, tá? Que não tem como voltar para trás, não tem como repetir o passado ou remover o passado, apagar o passado. Você vai ter que conviver com ela. Esse é um belo exemplo. Um outro ponto pelo qual também eu já falei para vocês, rapaziada. O motivo pelo qual vocês sofrem assim muitas vezes, tá? É porque a mulher foi sabotando um relacionamento, os padrões se repetem. Você correu atrás dela, você não saiu fora, rapaziada, quando os sinais de perda de interesse estavam evidentes, você foi deixando o negócio se estender. E aí o que acontece? Seu ego foi ficando negativo, você foi aumentando seu investimento, consequentemente, cara, a dor vai ser muito pior depois. Então, um principal motivo também, rapaziada, para você não sofrer tanto
na hora de você superar a sua ex, ou pelo qual você não consegue esquecê-la, tá? É porque você foi deixando o seu ego ir entrando no negativo ou ficar no vermelho por muito tempo. Você deixou ela sabotando a relação, desrespeitando você e perdendo interesse, ficando mais fria. E o que você fez? Você aumentou seu investimento, você correu mais atrás. É o que a maioria dos homens, você se humilhou. Seu ego foi ficando negativo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então é pior. Então você estava correndo atrás dela para que ela corresse atrás de você e retribuísse o investimento que você estava fazendo, só que ela não retribuiu. E você foi ficando no vermelho. Você foi investindo, investindo, investindo e ela não investiu em você de volta. Se você tivesse saído fora, porque isso é uma confusão que os homens fazem, cara. Para o seu ego ficar no verde, uma mulher tem que correr atrás de você, ela tem que validar você. Entende? Os caras confundem, eles acham que pedindo a validação dela, correndo atrás, né, às vezes ela pode te entregar, mas se ela não entregou, irmão, desista. É isso que eu quero dizer, velho. Sacou? Se você deu aquilo que eu chamava de pushback, né, de um passo para frente, você tentou se aproximar dela, você investiu, você valorizou e ela deu mais um passo para trás, você tem que sair fora, irmão, porque senão você vai continuar fazendo isso, ela vai continuar se afastando, seu ego vai entrar cada vez mais no vermelho. O que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada, vejam bem, se você está emprestando dinheiro para uma pessoa, tá certo? Essa pessoa não está te devolvendo o empréstimo que você fez, ou o investimento que você está fazendo nela. Você vai continuar investindo dinheiro? Não, você vai fazer o quê? Agora você tem que me pagar. Eu não vou ficar te dando dinheiro se você não me pagar pelo que eu já emprestei. Então você sai fora, enquanto a pessoa não te pagar, você não investe de novo. Só que o que vocês fazem? Vocês investem mais, se a pessoa continua te devendo. Entende? Vocês emprestam mais dinheiro para ela. O que acontece? A dívida é maior, você vai ficar mais puto ainda. O ego é a mesma coisa, rapaziada. O ego funciona dessa forma. Se eu dei 10 conto pra mulher, entendeu? Tô aqui, 10 conto, dei um passo pra frente pra ela. Ela deu um passo pra trás. Eu não vou dar mais 10, eu falo, porra, te dei 10 conto, você não quer me devolver mais 10? Você não quer me validar de volta? Então eu vou sair fora. Enquanto ela não me pagar os 10, tá certo? Eu não vou investir mais nela. O que você acha que é mais fácil? Sofrer porque a pessoa tá te devendo, ficar puto que a pessoa tá te devendo 10 conto ou 100? Esse é o problema que vocês fazem. Vocês investem 10, a mulher não devolve. Vocês investem mais 10, ela não devolve. Mais 10, mais 10, mais 10. Estão correndo atrás. Daqui a pouco a dívida tá... Uma dívida que podia ter uma dívida que podia ser só de 10 reais, agora é de 200. Vocês vão sofrer muito mais depois para esquecer isso. Vai ser pior. Então, cara, vocês têm que ficar atentos nisso. Só que você só vai ficar atento nisso se você passar por essa experiência ruim para servir de experiência para você aprender, nesse caso. Então tem que servir de experiência, rapaziada. Como eu disse, a segunda fase vai ser essa. A segunda fase qual vai ser, rapaziada? Se perdoar por você ter feito isso, velho. Por você ter sido trouxa, cara, de emprestar dinheiro, de correr atrás dela. Entendeu? Se perdoa, você foi burro, você errou. Cara, assume seu erro e se perdoa por ele, velho. Se você ficar culpando a pessoa, essa filha da puta, eu paguei pra ela, investi 100 conto, ela não me devolveu, que é o que os caras falam. Olha o que eu fiz, cara, eu fiz tudo isso, cara, eu instalei cortina na casa dela, eu pintei o quarto dela, que é o game do cara bonzinho. O game do cara bonzinho é puxar o saco e colocar a mulher no pedestal. Isso é uma atitude manipuladora, eu já falei pra vocês, velho. Isso é a frame do nice guy, é o jogo do nice guy. Você está sendo manipulador porque você quer desfrutar do afeto e da sexualidade dela fazendo isso. Só que ela não é obrigada a dar nada pra você. Então você tem que assumir, cara, que você fazia isso porque você queria algo em troca, porque você era manipulador, porque você era falso. O cara bonzinho, ele é falso, rapaziada. Ele é falso. Você tem que assumir que você era falso. Assume, porra, eu era falso mesmo. É o primeiro ponto que você tem que fazer. É assumir a sua resposta, não ficar culpando ela. Porque quando você culpa a pessoa, rapaziada, você quer algo em troca. Entende? Você não se libertou da pessoa ainda 100%. Você só se liberta da pessoa quando você assume a responsabilidade, cara. Quando você assume o seu erro pelo que você fez, que é a primeira etapa é assumir o seu próprio erro, que você errou muitas vezes. E aí depois vem o segundo ponto, que é de você se perdoar pelo erro que você cometeu, que eu vou dar exemplos, tá? Só que eu tô antecipando pra vocês, essa foi a segunda fase, tá certo? Quero falar sobre a primeira. A primeira fase, irmão, pra você esquecer uma mulher, qual que é? É você se blindar. Você tem que se blindar. Porque quando você começa a sofrer demais, o negócio tá mais difícil nessa fase, quando o sofrimento ele é mais intenso, né, a melhor coisa que você faz, a primeira estratégia é você se blindar de tudo. Você bloquear ela das redes sociais, você não ficar procurando saber sobre a vida dela, tá? Porque você ainda tá querendo ter o seu ego validado. Você quer saber o que ela tá fazendo. Consequentemente, você vai culpar ela mais ainda. Então evite ficar culpando a pessoa. Se você ficar culpando a pessoa sempre, rapaziada, pelo que ela fez, é o que eu disse, cara. Você tá esperando sempre algo em troca. Quando você culpa a pessoa, você quer que ela devolva algo pra você, cara. Que seja uma desculpa, ou que seja uma vingança. Você tem uma expectativa de que essa pessoa faça algo por você.
Entende? Consequentemente, você não consegue se libertar 100% dela, você não consegue soltar a mão dela e sair fora e seguir seu caminho. A única forma de você seguir o seu rumo, seguir o seu caminho, é assumindo a sua responsabilidade pelo que você fez e sabendo perdoar a si mesmo por isso. Tem uma música do Kendrick Lamar, tem um álbum novo que o Kendrick lançou, que basicamente ele está num processo de redenção. Em alguma das faixas, ele fala sobre perdoar a si mesmo várias vezes, né, e assumir o próprio erro. O que ele faz? Tem músicas que ele está assumindo o erro dele. Como? O que ele fez, né? O Kendrick Lamar, ele tem uma esposa, uma mulher, tá certo? E ele tem 2 filhas, ok? O que acontece, cara? Ele traiu essa mulher dele algumas vezes, nos shows e tal, com mulheres brancas, né? E ele ficou muito mal por isso. Ele ficou muito mal por isso. Esse erro que ele cometeu, por ter traído a mulher dele. Entende? Qual que é o primeiro processo que ele enfrenta no álbum, tá? Que você percebe? Ele tem uma música que ele fala sobre isso abertamente, cara. Ele fala como que aconteceram essas traições ou essa traição. Ele expõe isso na música, ele fala sobre isso. Esse é o primeiro ponto, rapaziada, assumir o erro. Como que você assume o erro? Quando você externaliza ele acima de tudo. Porque é foda, rapaziada, esse é o segundo ponto, entende? O erro que ele cometeu. O segundo, cara, é você se perdoar, cara, é você olhar e falar, velho, se coloca na pele do cara, rapaziada. Nós somos pessoas, seres humanos, cara. O maluco, ele é um cara que ele veio do gueto, feinho, baixinho, magrelo, pobre, e se tornou um puta de um cara famoso, que começou a ter um monte de oportunidade de tudo, cara, tentações. Ele não aguentou. Cara, você tem que olhar pra si mesmo e falar, velho, pelo amor de Deus, cara, eu sou ser humano também, não tem como, eu não sou santo, velho. Entende, rapaziada? Você tá aqui pra errar, não tem como você fugir dos erros. Você vai errar, velho. A questão, rapaziada, que eu quero dizer aqui pra vocês, não é nem de você pedir o perdão da mulher, entendeu? Não se trata, novamente, aquilo que eu disse, você tá esperando algo da pessoa em troca. É você querer o perdão de si mesmo. Você aprender a perdoar a si mesmo. Como, rapaziada? Como eu disse, reconhecendo que você não é perfeito. Você tem que tirar esse fardo das suas costas, de querer sempre estar certo, de sempre estar tentando ser perfeito, deixar ele de lado e reconhecer, cara, eu errei e eu me perdoo por ter feito isso. Porque não tem como eu viver uma vida sem erros. É impossível você viver uma vida sem errar. O auto-perdão, rapaziada, basicamente, tá? Como eu disse, eu não sou nenhum psicólogo, nenhum profissional. É o que eu identifico na tentativa e erro por auto-observação, né? A primeira fase é quando você reconhece ele e você assume, né? Você tem que encontrar. Você tem que encontrar aquela atitude que você teve e assumir responsabilidade por ela que fez você errar. A segunda é justamente reconhecer que errar faz parte. Você encontra o erro e assume responsabilidade por ele. A segunda, você reconhece que faz parte cometer esse erro, cara, faz parte errar, cara. Eu sei que eu errei, eu encontrei ele. Paciência, cara, eu fiz, é assim que as coisas acontecem, eu estou disposto a me perdoar por isso. Porque todo mundo vai fazer. Não cobrar muito de si mesmo para estar sempre tentando ser perfeito. Terceira parte, rapaziada, é você estar disposto a não fazer de novo aquilo, reconhecer do tipo, eu não vou fazer de novo. A quarta fase, rapaziada, é fazer diferente. Entende o que eu quero dizer? São 4 fases nesse caso. Não vai só morrer aqui, eu não vou fazer de novo, você vai fazer diferente. O que é fazer diferente, rapaziada? É redenção. É redenção. Voltando no exemplo do Kendrick Lamar, rapaziada, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Vamos pegar o exemplo dele, olha só o que aconteceu. Né? Ele traiu a esposa dele e tal, ele tem 2 filhas. Como você acha que é na cabeça do cara? Imagina, eu conheci um cara uma vez que ele traiu a esposa dele, tá? E é o que eu disse, rapaziada, é você se perdoar, velho, é foda, sabe por quê? Eu não tô na pele do cara. Você tem que entender a si mesmo. O cara, ele tava sofrendo, a esposa maltratava ele, entende? Ele não tava satisfeito com ela, ele fez por vingança, de certa forma, até certo ponto também ficou com outra mulher. E, cara, isso, de certa forma, né, destruiu a família dele, tá ligado? Destruiu a família dele, rapaziada. Em que sentido, cara? A filha dele ficou decepcionada, a mulher, o sogro, todo mundo ficou decepcionado. Então o cara destruiu ele também por ter gerado esse dano para essas pessoas, né, esse prejuízo. Ver a filha dele chorando por ter feito isso com a mãe dela, tal, a mesma coisa que no caso do Kendrick. Nesse caso, né, imagina o que não se passou pela cabeça dele, cara. Imagina o que minhas filhas não iam dizer de mim em saber que eu machuquei a mãe delas desse jeito, a decepção. Imagina você decepcionar sua filha, rapaziada, você decepcionar seus filhos. É um sofrimento muito grande para você que você vai ter que conviver com ele. Então, como eu disse, né, o terceiro ponto do auto-perdão é você reconhecer que você não vai mais fazer aquilo. Você não vai mais fazer aquilo, tá certo? E por último é a redenção. A redenção é você estar disposto a fazer diferente. Que é no caso do Kendrick, por exemplo, né? Ele se compromete a fazer diferente. Como? Ele fez uma música, ele fez um CD falando só sobre isso, cara. Você vai agora pagar essa dívida, rapaziada. Você vai pagar essa dívida para si mesmo, sem depender da pessoa nesse caso.
Entende o que eu quero dizer? Você vai buscar a auto-recuperação do seu próprio ego, você vai buscar a auto-recuperação do seu próprio ego por conta própria. Você entende o que eu quero dizer aqui nesse caso, rapaziada? Você vai fazer diferente do que você fez no passado. Eu vou pegar o exemplo do Kendrick para facilitar para vocês. O álbum que ele lançou não é um álbum tão legal assim. É um álbum, rapaziada, em que o ego dele tá bem pequenininho, cara, você percebe. Você percebe que ele tá bem menos egoísta nesse álbum. Ele disse isso numa entrevista. Cara, se eu quisesse eu poderia fazer vários hits pra ficar no topo e tal, mas ele não quer isso, cara. Ele não quer investir muito no ego, porque ele viu o que aconteceu. Ele traiu a esposa dele, né? Com certeza. Claro que não foi só isso. Deve ter frequentado várias festas, bebida, dinheiro, luxúria. Então ele percebeu que ele tinha que comprometer esse comportamento. E ele decidiu fazer tudo diferente a partir de agora. Esse álbum, cara, o Kendrick ele fez basicamente para provar que ele está se redimindo. A redenção dele foi esse novo álbum que ele fez. Ele deixou tudo isso de lado, entendeu? Ele está seguindo um caminho diferente. E nas músicas isso está muito evidenciado. Ele comprometeu isso, cara, de fazer esses hits, de ganhar muito dinheiro. Ele sacrificou esse lado, tá certo? Para investir mais na família, colocou até eles na capa, para provar para eles que ele está seguindo um caminho diferente. E para provar para si mesmo que ele está seguindo esse caminho diferente também, fazendo as coisas de maneira diferentes agora. É só você comparar que esse álbum dele é totalmente diferente com os álbuns que ele fez anteriormente. Então esse é o caminho da redenção, rapaziada. É você não fazer mais as mesmas coisas que você fez e fazer diferente do que você fez no passado. Rapaziada, então para concluir o vídeo é esse, basicamente só para resumir, são 3 fases, como eu destaquei para vocês, esse ciclo, né, que as pessoas acabam atravessando para conseguir superar alguém. A primeira fase é você se blindar dessa pessoa para você não ficar culpando ela consequentemente. Enquanto você culpa ela, você não vai conseguir entrar na próxima fase, que é você assumir seus erros e saber se perdoar por eles. E a terceira fase é a fase de redenção, onde você está disposto a não fazer mais aquilo e fazer diferente do que você fez no passado. E consequentemente você consegue superar essa pessoa, mas como eu disse, você não vai conseguir esquecê-la. Aquilo que você fez, que você foi marcado por aquilo, você não esquece, provavelmente, mas você aprende a conviver com isso, né? Entendendo, assumindo que vai fazer parte da sua personalidade e da sua história, do seu livro da vida. É mais um capítulo que foi escrito aí na sua jornada. Tamo junto? Um abraço.